Então, turma, temos aqui o exercício de número 5, não é? Com o mesmo texto, só muda o cenário. A ideia aqui é a gente criar linhas de raciocínio para diversos contextos e compreender. O que é que vai acontecer aqui? Suponhamos que um operário seja contratado para ganhar 100 por hora. Não é? A jornada de trabalho permitida pela Constituição é de 44 horas semanais, não considerando as horas extras. E aqui a gente vai trabalhar uma semana inglesa. Né? Essa semana inglesa é a semana de 5 dias. Lembrem bem, se é uma semana de 5 dias, ele, além de folgar o domingo, que é um descanso semanal remunerado, né, o domingo preferencialmente, ele ainda vai folgar o sábado, que será compensado diante da jornada diária que vai ser calculada. Então aqui ele folga o sábado também. Não é? Entre faltas e feriados, ele deixa de trabalhar 12 dias por ano, em média. Sabe-se que o operário goza apenas 20 dias de suas férias e recebe os outros 10 dias em dinheiro. Então ele optou pelo abono pecuniário de férias. E a empresa é obrigada a recolher esses encargos aqui, que vocês já conhecem, não é? Esses encargos. A contribuição previdenciária patronal, o FGTS, seguro acidente de trabalho, salário educação, contribuição para o sistema S, INCRA, e aí vai. Nós sabemos aqui que esses percentuais, quando somados, correspondem a 36,8% sobre a remuneração desse operário. Mas sabendo que nós temos aqui o chamado abono pecuniário, que é quando ele vende aqueles 10 dias de suas férias. Né? Esse abono pecuniário que é conhecido como a prática de vender férias, ou seja, é uma ação de troca de alguns dias do período de férias pelo recebimento de um valor extra. Mas lembrando, aqui ele vai usufruir dos sábados e dos domingos como descanso. Então vamos responder essa questão para a gente ver como é que isso aqui funciona. Temos aqui exercício 5. Seguindo aquele mesmo raciocínio que a gente vem fazendo. O primeiro ponto que a gente vai calcular aqui é o número de dias produtivos durante o ano. E aí nós sabemos o seguinte. Fazer uma observação interessante aqui para esse cálculo. Observem bem, gente. Nós vimos antes o seguinte. Esse exercício 5 é para uma semana inglesa. Olha a observação que eu vou colocar para vocês aqui. Nós vimos antes que quando a semana ela é não inglesa, a gente discutiu isso antes. Quando a semana ela é não inglesa, nós temos aqui 6 dias. É uma semana de 6 dias. E aí a gente discutiu o seguinte. Nós discutimos o seguinte, que em um ano, você tem aqui trabalhado, você tem 11 meses. E de férias, você tem um mês. Isso para um funcionário que não opta pelo abono, né? Sem abono. É isso mesmo, sem abono. O que é que vai acontecer aqui? Isso significa, né? Semana inglesa. Isso significa que aqui nós temos, na verdade, nós temos aqui 48 domingos.
e aqui 4 domingos. Foi isso que a gente discutiu. Isso para uma semana não inglesa, sem abono. Considerando essa semana inglesa, gente, ó, considerando essa semana inglesa, ainda semana inglesa, com abono, olha a situação, o que, é que vai acontecer aqui, ó. Prestem atenção. Em um ano, olha o raciocínio que eu vou colocar aqui. Em um ano, ele vai ter trabalhados com, aqui esse contexto agora que eu estou colocando é com abono. Com abono. Aqui em cima foi sem abono e aqui agora com abono. Olha o raciocínio. Olha o raciocínio. Eu terei o quê? Aqui na verdade agora. Eu terei aqui, na verdade, 11,33 meses. 11 meses e 1/3 de um mês. Então, isso mostra que aqui eu terei 49 domingos. 49 domingos, né? E de férias, terei o que aqui? 0,6667 meses. Ou seja, terei 3 domingos. 3 domingos. Eu sei que essas duas contas aqui fecham em 52 e aqui 52. Durante o ano nós temos 52 semanas, não é? 52 semanas. Isso para uma semana não inglesa. Agora, veja o que vai acontecer agora para uma semana inglesa. Isso é importante esse raciocínio aqui. Olha, isso para uma semana não inglesa. Agora, vejam para uma semana inglesa. Na semana inglesa, eu sei que aqui eu vou ter uma semana de 5 dias, onde ele vai usufruir, ele vai descansar o domingo, que é um repouso semanal remunerado. Quando eu falo domingo, porque preferencialmente domingo. E mais um dia da semana, subentende-se o sábado. Só que ele só compensa, né, só o domingo que é remunerado. Mas esse sábado ele vai ter que compensar. Mas o que a gente destaca aqui é o seguinte. Olha só. Para um funcionário sem abono, olha o que, é que vai acontecer aqui. Para um funcionário sem abono, o que é que nós teremos aqui? Sem abono. Eu coloco aqui um ano. Em um ano, nós temos trabalhados quantos meses? 11 meses. E de férias, um mês. E aqui, nesses 11 meses, o que vai chamar a atenção aqui é o seguinte, que nesses 11 meses trabalhados, aqui, ó, nesses 11 meses trabalhados, nós vamos ter o que, gente? Nesses 11 meses trabalhados. Isso é importante. Vamos ter 48 domingos e 48 sábados. 48 domingos e 48 sábados. Subentende-se que nesse mês de férias aqui, ele vai ter 4 domingos e, naturalmente, o quê? 4 sábados. 4 sábados. Agora eu vou levar em consideração o funcionário com abono. E aí onde vai entrar o jogo, que a gente tem que prestar atenção para poder fazer o cálculo dessa questão. O funcionário com abono. Com abono. Olha o que, é que vai acontecer aqui com abono. Presta bem atenção. Com abono,
semana inglesa, com abono, eu tenho aqui 1 ano. O que vai acontecer em 1 ano? Valdemir, em 1 ano, eu tenho trabalhado, observem, 11 mês mais 1/3 de um mês, ou seja, 11,33 meses, não é? Meses. E de férias aqui, eu terei o quê? 2/3 de um mês. Mas o que vai chamar a nossa atenção aqui é o seguinte. Olha, trabalhados aqui, olha o que é que vai acontecer aqui. Trabalhados aqui, nós vamos ter 49 domingos. Porque se ele vai trabalhar mais 10 dias, subentende-se que nesses 10 dias a mais aqui, não é? É 1/3 de um mês, eu tenho mais um domingo. Então, eu vou ter 48 mais 1. 49 domingos. A mesma coisa para os sábados. Eu terei 48 mais 1, 49 sábados. Por que os sábados, Valdemir? Porque ele vai descansar, ele vai compensar esse sábado. No sábado ele não trabalha. E aí eu tenho 49. E aqui nas férias fica a diferença. Eu pressuponho que aqui nas férias ficam, se havia 4 domingos, eu vou subtrair 1 e ficam 3 domingos. Se havia 4 sábados em um mês de férias, em 20 dias de férias, eu subtraio 1, né? Eu vou subtrair 1 e ficam 3 sábados. 3 sábados. É importante esse raciocínio. O certo é que, tanto em um quanto em outro, eu vou fechar aqui, isso aqui vai fechar o quê? Em 52 semanas. Isso é muito importante para a gente entender isso aqui. Se não entendeu esse raciocínio, não adianta. Lembrem, vamos trabalhar aqui a semana inglesa. É uma semana na qual o funcionário só atua durante 5 dias. Ele repousa o sábado, que vai ser compensado, não é? E o domingo. Então, voltando a essa pergunta aqui. Número de dias produtivos. Vejam, número de dias produtivos. Vou voltar para aqui agora. Vou fazer essa pergunta aqui agora. Né? Qual foi a pergunta que eu fiz aqui? Número de dias produtivos durante o ano. Vamos fazer esse cálculo aqui agora. Vejam, durante o ano nós temos 365 dias de repousos semanais remunerados. Existem o quê? Vamos ter quanto aqui? Vejam que é uma semana inglesa. Vamos ter quanto? De repousos semanais remunerados. Uma semana inglesa e com abono. Vamos ter 49. 49. Olha para aqui, 49. 49 dias. E os sábados? Eu vou ter que tirar os sábados aqui também. E os sábados? Sábados também quantos? 49. Semana inglesa, com abono. Essa questão envolve um abono. 49 dias. Aí eu tenho também aqui as férias. Se ele vendeu 10 dias, ele vai ter 20 dias de férias. E aí a gente vai subtrair os feriados também e as faltas. Que são de quantos dias aí na questão? De 12 dias.
Então, para saber a quantidade de dias produtivos, dias trabalhados, dias produtivos ou dias trabalhados, a gente pega o ano de 365 dias, vamos subtrair aqui os 49 repousos semanais remunerados, os 49 sábados, subtrair os 20 dias de férias e os 12 dias de feriados e faltas. Com isso, vamos ter aqui 235 dias. Então, encontramos aqui a quantidade de dias que ele vai estar à disposição da empresa para trabalhar. São os dias produtivos, os dias úteis de trabalho. A outra informação que a gente busca aqui é a jornada. Vejam que, como ele vai trabalhar apenas 5 dias durante a semana, e a jornada semanal é de 44 horas, a gente vai ter que compensar o sábado. Então, pega isso aqui, divide por 5 dias e vamos encontrar aqui uma jornada de 8,8 horas por dia. Essas 8,8 horas por dia é para compensar o sábado. Isso aqui é somente para calcular os salários. Somente para calcular os salários. Ah, Valdemir, quer dizer que os repousos semanais, qual é a jornada que a gente vai utilizar? A jornada normal, 7,3333. E as férias? A jornada normal, 7,3333. E o 13º, a jornada normal, 7,3333. E os feriados? A jornada normal, 7,3333. 8,8 horas é apenas para compensar o sábado, que não será trabalhado. Isso aqui é apenas para o cálculo do salário. Tem que compensar o sábado. Certo, gente? E no item 3 aqui, a outra informação que a gente vai buscar, né? A outra informação que a gente vai buscar aqui, no item 3, é qual? É o número máximo de horas trabalhadas durante o ano. Quantas horas ele vai estar à disposição da empresa durante o ano? Quantas? Vejam, eu tenho 235 dias e ele vai trabalhar por dia 8,8 horas. Vamos pegar aqui esses 235 dias, multiplicar por essa jornada diária de 8,8 horas, e aí a gente vai saber o número máximo de horas que poderão ser trabalhadas durante o ano. Temos aqui 2.068 horas. 2.068 horas. É a base de cálculo para os salários. Né? Para os salários. Com isso, vamos calcular aqui o custo total. Já temos o número de dias produtivos, 235 dias, a quantidade de horas que ele vai trabalhar por dia, 8,8 horas, e o número máximo de horas que ele vai estar à disposição da empresa durante um ano, 2.068 horas. Então, agora a gente vai para o cálculo, vamos para o cálculo do custo total anual da mão de obra direta. Vamos aqui para a quarta informação, que é o custo total anual da mão de obra direta. Como fazer esse cálculo aqui? Vejamos. Começamos por onde? Pelos salários. Nessa questão, nós vimos que são 2.068 horas trabalhadas. Foi isso que a gente viu. Nós encontramos lá 235 dias produtivos, multiplicado por uma jornada de 8,8 horas, e aí isso aqui multiplicado por quanto? Por um salário para o qual ele foi contratado de 100 por hora. E aí a gente chega ao seguinte cálculo aqui de salário, 206.800. Essa é a conta, 206.800. Na letra B,
Vamos considerar aqui agora o quê? Vamos buscar aqui os repousos semanais remunerados. Digamos que sejam os domingos. Quantos domingos para um operário que trabalha uma semana que a gente considera como semana inglesa, uma semana de 5 dias, e que opta pelo abono. Então, ele vai ter 49 dias aqui. 49 dias. E qual é a jornada? 8,8? Não. 8,8 é apenas para o cálculo dos salários. Aqui é a jornada normal. 7,3333 horas por dia. Mas, Valdemir, por que eu não vou trabalhar aqui 8,8? Olha, 8,8 foi um cálculo feito para compensar o sábado. Ele não trabalha no sábado. Se ele trabalhasse no sábado, pegaríamos 44 e dividiríamos por 6 para encontrar 7,33. Mas como ele não vai trabalhar no sábado, para compensar o sábado, pegamos 44 e dividimos por 5 para o cálculo do salário. Mas para o repouso semanal, é a jornada normal, 7,3333 horas por dia. Isso vezes quanto? Vezes 100. E aí vamos ter aqui de repouso semanal remunerado 35.933,17. Na letra C, teremos férias? Sim, mas férias de quantos dias? Quantos dias de férias teremos aqui? Ah, Valdemir, mas você não tirou, você não colocou os sábados aqui. Ele não vai, mas os sábados estão aqui, ó, para compensar. Aqui já está o cálculo dos sábados. O sábado já está aqui incluso. Por que eu vou colocar o sábado aqui? Vou pagar 2 vezes? Se eu já estou compensando o sábado aqui nessas 8,8 horas, vou trabalhar as férias, que foram de quantos dias? Se ele vendeu 10 dias, ele tem 20 dias de férias. 20 dias vezes qual jornada? 7,3333 horas por dia. Isso multiplicado pelo salário para o qual ele foi contratado. Né? Foi contratado para um salário de 100. E aí, vamos ter quanto de férias aqui? 14.666,67. Se ele tem as férias, naturalmente que ele vai ter o adicional constitucional de férias. De férias, que é de quanto? 1/3. 1/3 sobre a base das férias. 1/3 de 14.666,67. Isso vai corresponder a quanto aqui? A 4.888,89. 89. Temos as férias, o adicional. Vamos colocar quem agora aqui? O 13º salário, que é um mês. Um mês que corresponde a 220 horas. 220 horas. Ou então, 30 dias vezes... Posso multiplicar aqui por 8,8? Se eu multiplicar aqui por 8,8, eu vou ter mais de 220 horas mensais. E o limite é de 220 horas. Se eu pegar aqui e multiplicar por 8,8, eu vou encontrar o quê? 264 horas. O cara não vai ter direito a 264 horas mensais. Não. É a jornada normal. 7,3333 horas por dia. Isso multiplicado por 100 por hora. Lembrando, 100 por hora. Sempre 100 por hora aqui. E aí o 13º vai ser um mês. 30 dias vezes 7,3333. Eu tenho aqui 220 horas. 220 horas vezes 100, teremos aqui 22 mil de 13º salário. E para fechar, temos os feriados. Feriados e faltas. E faltas. Foram quantos dias?
feriados e faltas. 12 dias vezes a jornada, não é? De 7,33 horas por dia, vezes 100 por hora. E aí vamos ter aqui 12 vezes 7,33 dá 88. 88 vezes 100, temos aqui 8.800 das férias. E o abono? E o adicional do abono? Não vou trabalhar aqui. O adicional do abono, eu estou buscando aqui a remuneração que vai servir de base para o cálculo dos encargos sociais. Ou seja, aqui eu tenho a remuneração sem o abono. Sem o abono. Isso aqui é a base de cálculo para os encargos sociais. Quanto vai ser essa remuneração aqui? Teremos 293.088,79. E aí a gente vai acrescentar aqui os encargos sociais, que são de quanto na questão, gente? 36,8%, exatamente. A gente pega aqui 36,8%, mas vou pegar esse valor e vou multiplicar por 36,8%. 293.088,79. Vamos ter aqui quanto de encargos? 107.856,65. Com isso, eu vou chegar aqui ao custo total anual da mão de obra direta sem o abono. Ainda não é o cálculo que eu quero, né? Ainda não é o cálculo que eu quero. Vou encontrar aqui 400.945,35. 35 é 38. 35 é isso, gente. Desculpem, aqui são 3. Aqui é 3. E aqui vai ser 8. Exatamente, 8. Aqui 3. E aqui 8. Agora sim. Agora eu vou acrescentar o abono, não é? O abono. Mas por que eu não coloquei o abono antes? Já informei que o abono não é salário. Esse abono não é remuneração. Sobre esse abono não incidem os encargos, nem o abono, nem o adicional. Então, aqui está o abono pecuniário, né, que é de 1/3. 1/3. Ou então, eu posso colocar aqui o quê? 10 dias. Né? 10 dias. Esse abono. 10 dias, veja, 10 dias vezes. Se aqui eu tenho 20 dias, 20 dias, eu vou colocar aqui agora o complemento, o abono de 10 dias. 10 dias vezes 7,33, 33 horas por dia, isso multiplicado por quanto? 100 por hora. E aí vamos ter quanto de abono nesse cálculo aqui? Teremos de abono 7.333,33. 7.333,33, isso mesmo. E agora eu vou acrescentar o adicional do abono. O adicional do abono pecuniário, que é de 1/3. Vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1/3. 1/3, né? A base é o abono aqui. 7.333,33. E aqui vou ter quanto? 2.444,44.
Com isso, eu vou chegar aqui ao custo total anual da mão de obra direta. Aí sim, agora eu chego à resposta. Esse custo total vai ser de quanto? De 410.723,16. É o custo total da mão de obra. O custo total, 410. E aí encontro a resposta que o problema pede. Aqui a questão pede, o texto pede. Não é? E aqui eu vou buscar o custo hora, ou o custo por hora. Vou pegar esse valor aqui anual, 410.723,16, e vou dividir pelo número máximo de horas trabalhadas durante o ano, que nós encontramos lá na informação do número 3, né? Que foram 2.000, foi isso, né? 2.068 horas. Qual vai ser o custo hora aqui? O custo hora aqui ele vai ser de 198,61 por hora. Ou seja, para cada hora trabalhada, esse operário vai gerar um custo de 198,61. Observem que ele foi contratado para receber quanto? 100. Mas olha o custo dele para a empresa. 198,61 por hora. Não é? Olhando aqui as respostas dessa questão, nós temos o seguinte. Na letra A pergunta que ele pede é o custo total anual, já vimos, 410.723,16. Na letra B, ele pede a quantidade de horas, o número de horas que ele vai estar à disposição da empresa, é o número máximo de horas. Nós vimos que são 2.068 horas. E na letra C, ele pede o custo hora. Calculamos agora. 198,61 por hora. Cada hora trabalhada vai custar para essa empresa 198,61. 2 horas trabalhadas, eu multiplico por 2 esse valor aqui. Se forem trabalhadas 3 horas no produto, eu multiplico por 3 esse valor aqui. E assim sucessivamente. Esse custo, naturalmente, vai variar de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Né? O valor total da mão de obra varia de acordo com a quantidade total de horas trabalhadas. Com isso, a gente fecha o exercício número 5. Outra questão bem interessante.